Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Vocês acreditam em premonição? Vocês acham que é possível prever o futuro através dos sonhos? Em 1981, uma secretária teve diversos pesadelos em que era sequestrada por um homem desconhecido. Algum tempo depois, ela desapareceu sem deixar nenhum vestígio, e quanto mais a polícia investigava, mais coisas estranhas eram encontradas. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo, e hoje vamos falar sobre o desaparecimento da Cynthia Anderson. Cynthia Jane Anderson nasceu no dia 4 de fevereiro de 1961, em uma família cristã e muito tradicional. Ela era filha de Michael e Margaret Anderson e ela tinha 2 irmãos e uma irmã. A Cynthia teve uma criação fundamentalista e muito religiosa, tanto que a sua vida era basicamente frequentar eventos da igreja, desde os cultos até acampamentos cristãos. O seu pai a descrevia como uma garota quieta e obediente. Ela era considerada bonita e sempre estava bem arrumada. Na época do caso, a Cynthia tinha 20 anos de idade e trabalhava como secretária em um escritório de advocacia que ficava no prédio comercial na West Manhattan Boulevard, no centro da cidade de Toledo, em Ohio. Apesar de ser considerada uma ótima funcionária e dos seus chefes gostarem muito dela, ela iria pedir demissão dentro de 2 semanas porque ela queria frequentar uma faculdade bíblica com o namorado dela, que inclusive ela tinha conhecido dentro da igreja. Eu não sabia o que era uma faculdade bíblica, então eu fui pesquisar. Pelo que encontrei, a faculdade bíblica é uma instituição de ensino cristão que dá nível superior para formações como teologia e estudos bíblicos, e eles também dão treinamento para quem tem interesse em se tornar pastor, missionário, em algumas até cantor de música gospel. Durante o ano de 1980 e 1981, a Cynthia tinha um pesadelo recorrente. Nos seus sonhos, aparecia um homem que entrava no local de trabalho dela, sequestrava ela e depois a matava. A irmã da Cynthia, a Christine, disse que certa vez escutou ela contando para a mãe sobre esses pesadelos e foi tão profundo e tão assustador que a Cynthia estava chorando enquanto contava. Mas essa não foi a única coisa estranha. A Cynthia chegou para trabalhar certa vez e ela se deparou com uma pichação que ficava numa parede do outro lado da rua, bem de frente para a janela dela. Lá estava escrito, com letras assim bem grandes, I Love Cindy by GW. Ou seja, eu amo Cindy, por GW. Cindy era o apelido de Cynthia. É um apelido comum para as pessoas que têm nome de Cynthia lá nos Estados Unidos. E os colegas de trabalho disseram que ela era a única Cindy que trabalhava por ali. A Cynthia foi questionada sobre a declaração de amor ali que talvez ela tivesse recebido, mas ela disse que ela não fazia a ideia de quem era o tal do GW. 6 meses depois, essa pichação aí foi coberta, porém, algumas semanas depois, alguém escreveu de novo, em letras ainda maiores. Algumas pessoas relataram que quando ela estava dentro da empresa, ela recebia ligações anônimas no telefone, mas essas ligações, assim, o conteúdo delas nunca ficou assim conhecido.
Então, um cliente da empresa chamado Larry Mullins, ele disse que ele presenciou mais de uma vez. Ele estava ali conversando com a Cynthia, resolvendo algum problema. O telefone tocava, ela atendia e ela rapidamente desligava. E a expressão dela era de alguém que estava ali com muito medo. Certa vez o Larry perguntou se ela estava bem e ela disse que ele não precisava se preocupar. Ao mesmo tempo, ele perguntou, mas quanto tempo isso está acontecendo? E ela disse que já estava acontecendo assim há um bom tempo, mas parece que esse assunto ficou por aí. Essas coisas estranhas que estavam acontecendo ali e que tinham a Cynthia ali no meio, estavam deixando o clima do escritório muito pesado. Tanto que os chefes dela eram 2 advogados, o James Rabbit e o Jay Feldstein. Eles instruíram ela a deixar as portas sempre trancadas e até mandaram instalar um botão de pânico na mesa dela. Como que funciona isso? Se ela apertasse esse botão, os comércios vizinhos ali do mesmo prédio ficariam sabendo que tinha acontecido alguma coisa ali com ela. Tudo isso para proteger a Cynthia, já que eles acreditavam que alguém estava stalkeando ela. No dia 4 de agosto de 81, a Cynthia saiu de casa para trabalhar normalmente por volta das 8h30 e ela era a primeira a chegar. E geralmente ela ficava sozinha no local mais ou menos até a hora do almoço, quando chegavam outras pessoas. Naquele dia, uma testemunha disse que viu ela trabalhando lá dentro do escritório por volta das 9h45. E essa foi aparentemente a última vez que alguém viu a Cynthia. Por volta do meio-dia, os advogados, os chefes dela, chegaram no escritório e encontraram uma cena muito esquisita. As luzes estavam acesas e o rádio estava ligado, porém não havia nenhum sinal da Cynthia. Ao mesmo tempo que a porta estava trancada com as chaves, não havia nenhum sinal de luta nem de arrombamento. Eles até pensaram que ela tinha saído para resolver algumas questões, porque isso era normal, ela sair para resolver alguma coisa. Mas quando ela fazia isso, ela apagava as luzes, ela desligava o rádio e o mais importante, ela sempre deixava o telefone no modo de espera, para que se o local recebesse alguma ligação que fosse importante, a pessoa soubesse que ia ser atendida depois. Só que isso, naquele dia, não foi feito. Os chefes dela checaram o telefone e viram que a última ligação atendida foi um pouco antes das 10 da manhã. Foram recebidas ligações depois desse horário, mas elas não foram colocadas em espera e também não foram atendidas. Assim que eles perceberam tudo isso, eles acharam muito estranho, acharam que tinha algo errado e chamaram a polícia. E a polícia rapidamente começou a investigar o caso porque eles também acharam muito estranho. Aí foi feito um cartaz de desaparecida com as informações sobre ela. A Cynthia tinha 1,75 de altura, pesava 55 quilos, ela era branca, ela tinha cabelos e olhos castanhos. Ela tinha 2 cicatrizes que podiam ajudar a identificar ela, uma no joelho e outra na testa. E quando ela desapareceu, ela estava usando um vestido com detalhes em vermelho, sandálias, além de usar um anel de safira e um relógio de ouro. O carro da Cynthia ainda estava no estacionamento, e as únicas coisas que sumiram junto com ela foram a bolsa e as chaves. Mas a coisa talvez mais estranha desse cenário todo é que na mesa dela havia um livro aberto, que ela estava lendo já há algum tempo. Os chefes dela deram uma olhadinha se tinha alguma coisa ali no livro, alguma pista, e a cena que estava ali na história do livro que ela estava lendo falava sobre uma mulher que estava sendo sequestrada naquele momento. Sobre as investigações, pouca coisa foi liberada para o público. Mais do que a gente sabe e o que a gente tem acesso, aparentemente não foi encontrada nenhuma impressão digital estranha
E os advogados disseram, né, que quando eles entraram no local no dia do desaparecimento, eles sentiram um cheiro muito forte que eles não conseguiam identificar direito, mas parecia um cheiro de esmalte ou mesmo de acetona. A polícia levantou a hipótese de que poderia ser o cheiro de algum líquido que geralmente é usado para desacordar alguém e poderia ter sido até usado nesse caso, mas eles não conseguiam, né, comprovar esse tipo de coisa. Um tempinho depois, a polícia conseguiu localizar o homem que teria escrito os 2 grafites, né, fazendo aquelas declarações de I Love Cindy. Ele nunca teve o nome dele divulgado, ele apenas disse que o grafite era para uma outra Cynthia. E por causa disso, ele nunca foi nem acusado de nada. Um homem que fazia a manutenção daquele prédio comercial, cujas iniciais do nome dele eram GW, ele chegou a ser considerado suspeito, já que ele tinha as chaves, inclusive da sala, né, que a Cynthia ficava. Porém, ele logo foi liberado porque não conseguiram, né, encontrar nenhuma conexão direta ali com ele. Alguns dias depois, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher que falava muito baixo, dizendo que ela gostaria de fazer uma denúncia anônima. Ela contou que a Cynthia Anderson, a mulher que eles estavam procurando, ela estava sendo mantida refém no porão por um homem. E ela identificou o local como sendo uma casa branca que ficava ao lado de outro imóvel que pertencia à mesma família. Uma coisa super vaga. A polícia pressionou a mulher para obter mais informações, né, como o endereço correto da casa, mas a mulher desligou. Eles até chegaram a fazer alguma busca ali pela cidade, mas a descrição era muito genérica. E não foi possível avançar muito nessas pistas. Agora falando um pouco sobre as teorias do que teria acontecido com a Cynthia Anderson. Bom, quando uma pessoa desaparece, uma das primeiras teorias que a polícia fala é que a pessoa tenha fugido, né? Desapareceu por conta própria. Isso não faz muito sentido na maioria dos casos, inclusive nos casos que a gente já tratou aqui. Mas, no caso da Cynthia, até alguns amigos dela acreditavam que sim, ela poderia ter desaparecido por conta própria. Um amigo de longa data dela, chamado Jeff Lanke, disse que ele tinha a certeza que ela tinha fugido. E isso era por causa da opressão dos pais dela. Como a gente já falou, a Cynthia foi criada numa família muito tradicional americana e muito religiosa. Então, eles não deixavam ela fazer muitas coisas, apesar dela já ser maior de idade. E a vida dela inteira se baseava ali ao redor da igreja. Então, ela poderia, sim, ter ficado de saco cheio disso tudo e ter ido embora, até mesmo largando o namorado dela. Mas nunca foi achado nada que comprovasse essa teoria. Eles até olharam o dinheiro da conta dela, ela tinha uma boa quantia guardada, mas isso nunca foi mexido. 14 anos depois que ela desapareceu, em 1995, entrou uma teoria que é bastante interessante. E isso aconteceu depois que a polícia desmantelou uma quadrilha que vendia drogas ali em Toledo e prendeu 9 pessoas. 2 dessas pessoas eram de particular interesse no caso. O José Rodrigues Jr., que era um traficante que já era bem conhecido da polícia, e o advogado dele, o Richard Neller. Vocês lembram que a Cynthia trabalhava em um escritório de advocacia? E o Richard, ele era cliente desse mesmo escritório que ela trabalhava. Então, a polícia formulou a teoria de que a Cynthia acabou escutando conversas entre o Richard e o José. Conversas muito comprometedoras sobre essa quadrilha de drogas que já estava agindo na cidade fazia muito tempo. E também sobre outros crimes que o José poderia ter cometido. Então, eles raptaram a Cynthia e mataram ela, para que ela ficasse calada. Uma testemunha do caso,
que foi um prisioneiro que ficou preso com o José durante um tempo, disse que ele teria confessado o assassinato da Cynthia, mas para a polícia ele negou. Eles nunca conseguiram encontrar nenhuma conexão além dessas provas circunstanciais. Já nos anos 2000, os irmãos Anthony e Nathaniel Cook, que eram 2 serial killers que agiam ali na cidade de Toledo entre os anos 70 e 80, eles foram condenados por 9 assassinatos. E eles foram sim considerados pessoas de interesse em alguns casos não resolvidos na cidade, inclusive o desaparecimento da Cynthia. Eles foram perguntados durante uma careação sobre a Cynthia Anderson, mas eles negaram conhecer a Cynthia ou mesmo estarem envolvidos com o desaparecimento dela. Nunca foi encontrada nenhuma pista do que aconteceu com a Cynthia Anderson. A mãe dela morreu de câncer em 83 e o pai dela morreu em 2008. Conhecidos da família disseram que o pai dela sofreu demais com o desaparecimento. Ele morou na mesma casa e chegou a manter o mesmo número de telefone durante toda a vida dele, na esperança de que algum dia a Cynthia voltasse para casa. E o caso dela é o mais antigo caso de desaparecimento que continua aberto no estado de Ohio. Foram feitas algumas progressões de idade da Cynthia, que em 2022, hoje, ela teria 61 anos. Todas as imagens você pode ver lá no nosso site. Não esqueça de entrar lá no podcastcdd.com.br para ver essas imagens. E o caso dela foi abordado em diversos programas na tentativa de encontrar alguma pista. Programas como o clássico Unsolved Mysteries e também o BuzzFeed Unsolved. Mas, apesar disso, Cynthia Anderson continua desaparecida até hoje. Detetives, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. E não esqueçam que se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais, através do Twitter e do Instagram, @podcastcdd, e é também por lá que você pode mandar sugestões de casos para a gente. Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br, para encontrar a versão escrita desses e de outros casos. Você também pode ajudar a gente financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de R$1 por mês. Ou, se preferir, você pode doar qualquer valor através do Pix pela chave podcastcdd@gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.